Bom, então nós vamos começar aqui o nosso semestre. A gente vai começar a disciplina de processamento de imagens, tá? Essa disciplina ela tem 20 horas teóricas, 20 horas práticas e 20 horas de atividades extras. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter normalmente cerca de 2 horas, né, de apresentação. Talvez hoje é um dia típico, a gente tem um pouco menos. E semana que vem a gente ainda não vai ter uma aula completa, mas eu vou explicar os motivos, né? Porque a gente vai acrescentando aqui os conteúdos aos poucos. Na verdade, acho que semana que vem a gente já pode ter sim. Então, o que acontece aqui? A gente vai. O que eu espero que vocês saibam para o começo do semestre, para a gente fazer esse curso, é conceito de lógica de programação e estrutura de dados, tá? É importante saber para esse curso? Bom, um pouco de programação, a linguagem que vocês quiserem, tá? Eu não exijo nenhuma linguagem. Muito embora, assim, hoje em dia, muita coisa tem sido feita em Python na área de imagens, tá? Mais por causa de aprendizado profundo. Mas isso não quer dizer que vocês não possam usar C, C++, C Sharp e várias outras, tá? E estrutura de dados, a estrutura de dados que a gente vai usar não é muito sofisticada, tá? A gente vai usar provavelmente a parte de vetores, de matrizes, operação em matrizes, a gente vai aprender a usar bastante. A gente vai usar talvez fila, pilha. Então, assim, esses conceitos aí eu vou imaginar que vocês já estão bem familiarizados. Se alguma coisa dessas que eu falei vocês não sabem, aproveita essa semana para dar uma recapitulada, tá bom? Aí a ementa do curso, nós vamos ver essa parte aqui, vocês já devem ter tido acesso, né? Aqui tinha um tipo, tá? Um erro de digitação, operações em imagens, não sem imagens, né? Em imagens. E a bibliografia que a gente vai usar, principalmente vamos me basear nesse livro da Maria Petrou para as coisas básicas, mas também, por ser um curso de pós, a gente vai usar bastante materiais mais recentes de artigos, tá? Aí a gente vai usar materiais aí de publicações, eu vou passar bastante artigos para a gente revisar durante esse semestre. Eu pretendo passar pelo menos um artigo por aula, a partir da semana que vem. Essa semana, hoje eu não vou passar o artigo, mas eu já vou postar o artigo para vocês, para a gente começar a partir da semana que vem. Não é só você, tem bastante alunos que não têm acesso, né, à parte acadêmica, por isso que eu acho que eu vou usar mesmo o Classroom, tá? E eu vou colocar todo o material lá. Eu já estou criando uma turma aqui. Vamos lá. Deixa eu criar e já vou colocar aqui também na tela para vocês já ingressarem, tá bom? Esse é o livro principal, então, da disciplina. Assim, é um livro muito bom. Eu tenho ele impresso. Eu não sei se tem como adquirir mais, porque infelizmente a Maria Petrou faleceu, né? E ela foi a última edição que ela deixou do livro dela. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, nessa janela aqui, eu consigo colocar também uma... Ah, eu consegui. Então, vocês podem pegar já o código da turma e pode entrar. Não tem nada ainda lá, tá? Eu só criei o código para vocês entrarem mesmo. Tá bom? Vou esperar mais alguns segundinhos aí para vocês, se alguém quiser entrar agora. Ou copia, já copia o código, né? E vocês podem procurar por aqui. O nome do curso é processamento de imagens, né? Aí vocês podem procurar aí. Muito bem. Daqui a pouco eu volto se alguém tiver dificuldades, tá? Então, basicamente é isso aqui. Eu vou passar também um outro slide. Esse slide aqui, ele contém quais são os dias que a gente vai ter aula, né? A gente vai ter aula nesses dias que não estão em amarelo, nessas sextas-feiras. E tem também o conteúdo que a gente vai ver em cada uma dessas aulas, tá bom? Então, a gente vai começar hoje com uma introdução, tá? Alguns fundamentos. Depois a gente vai, na próxima aula, a gente vai ver operações em imagens elementares.
Aí na próxima, depois a gente vai pular uma semana, porque, se eu não me engano, dia 7 de abril tem o feriado da Páscoa, né? Aí dia 14 a gente vai ver operações geométricas e lógicas. Aí depois a gente vai no dia 21, a gente vai ter outro feriado de Tiradentes. No dia 28 a gente vai ter a parte de filtragem de imagens. Dia 5/5 vai ser gradientes e contornos. Dia 12/5 a gente não vai ter aula também, que vai ser um intervalo que a gente vai ter mesmo. Não é por conta de feriado dessa vez, mas a quantidade de aulas vai dar certinho. Aí depois vai ter a parte de dia 19, aprendizado profundo. Eu vou dar uma introdução em aprendizado profundo pela razão de que tudo isso que a gente está vendo de processamento de imagens hoje é feito com aprendizado profundo, tá? Depois a gente vai ver morfologia, morfologia sobre imagens transformadas de domínio. Depois a gente vai ver descritores, segmentação e terminar com classificação. No último dia de aula vai ser dia 7/7, e a gente vai ter uma apresentação de trabalhos finais, tá? Então, eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Já aproveitando, o que a gente vai ter? A gente vai ter um projeto final da disciplina. Eu vou deixar o projeto final ser individual ou em duplas, tá? Vocês podem fazer um dos dois. E aí o tema do projeto pode ser relacionado com alguma coisa do trabalho de mestrado e doutorado de vocês, mas também pode ser algum outro tema que vocês vão ver algum assunto que interessar durante o semestre, tá? Então, basicamente, a gente vai, conforme a gente for vendo, de repente tem uma área que interessa para vocês, aí vocês vão poder fazer a pesquisa, o projeto. O que consiste o projeto final? Vocês vão fazer, uma coisa legal para fazer é uma revisão, tá? Eu vou aceitar uma revisão da literatura como sendo o projeto final. Pode ser uma revisão sistemática ou pode ser uma revisão, um survey comum, né? Então, se vocês quiserem fazer, como o projeto final, pode fazer em algum dos tópicos ou subtópicos da matéria. Outra maneira que vocês podem fazer alguma aplicação desses conhecimentos. Então, vocês podem utilizar alguma ferramenta dessa área para desenvolver uma aplicação, aplicar numa área específica. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Filtragem de imagens, vocês podem usar filtragem de imagens de sensoriamento remoto. Sei lá, é um exemplo que vocês vão ver durante o semestre. Outra coisa que vocês podem fazer também vocês podem fazer uma avaliação, né? Você pode fazer também vou aceitar um trabalho final como um trabalho avaliativo. O que seria isso? Já seria vocês pegarem diversos métodos de alguma das áreas, pelo menos 3, e fazer uma avaliação profunda, uma comparação profunda entre eles. Fazer avaliação de parâmetros, fazer avaliação sobre algumas bases de dados, codar os experimentos, analisar os experimentos enfim, fazer algum trabalho nesse sentido. O resultado final, vocês vão apresentar aqui, né? A gente vai ter uns 15 minutos para cada um, vai ser uma apresentação rápida, e também vocês vão entregar um artigo, né? Em forma de artigo, vocês vão entregar o trabalho final em forma de artigo escrito. Aí pode ser um ou dois participantes, tá? Por trabalho. Se vocês tiverem algum trabalho em comum, pode fazer, né? Alguma área que vocês quiserem trabalhar. Se vocês preferirem se sentir mais à vontade de fazer sozinho, ou quiser mesmo fazer sozinho por causa da dissertação ou tese, pode fazer também. Se vocês quiserem minha ajuda também para fazer para depois, se sair algum trabalho bacana e quiser publicar, eu também me comprometo a ajudar vocês a publicarem o artigo, fazer revisão, fazer análise, aprimorar a área, né? Que a área de processamento de imagens é a minha área de pesquisa. Tá bom? Vocês podem entrar lá no próprio Classroom, vocês têm lá uma área de conversa, né? Uma área de postagem, vocês podem colocar lá. Tá bom.
tá bom? Obrigado. Nada. Aí vocês podem se organizar, tá bom? Fica à vontade aí para se organizar, vocês quem quiserem fazer o trabalho. É isso, eu vou aceitar em qualquer uma dessas áreas relacionado, algum trabalho nesse sentido. Tá. Se vocês quiserem alguma sugestão de tema também, eu posso ajudar vocês depois. Uma coisa que destacou aqui, aprendizado profundo, eu já tinha comentado com vocês que tudo está usando isso hoje, né? Vocês já devem estar cientes. E é impressionante, né? Porque aprendizado profundo, ele surgiu nessa área de processamento de imagens. Não sei se vocês sabem, né? Ficou mais famoso nessa área. Um dos primeiros trabalhos foi do Lecan, né? Que ele propôs uma das primeiras redes que treinou na CIFAR, que foi aquela base de dados de números, dígitos numéricos. E esse trabalho dele foi usado para identificação de dígitos em cheques nos Estados Unidos por muitos anos. Hoje acho que ele não está mais com essa bola toda, talvez porque tem muita gente trabalhando nessa área, mas eu conversei com ele bem quando estava na crista da onda, né? E hoje é impressionante, né? A gente está cada vez mais abismado com o poder que tem essas redes profundas quando você tem hardware suficiente para treinar, né? Diga aí o chat GPT e tudo mais, né? Todos os outros engines, seja imagem, seja com conversa, dá para fazer tudo. A gente está esse ano é impressionante, a gente está para passar por uma mudança muito grande que vai afetar toda a sociedade, né? Eu acredito que seja tão forte ou maior do que o advento da internet. E, bom, vamos ver, né? O que vai surgir daí. O trabalho de todo mundo vai mudar, né? Vocês devem ter visto aí também as demissões das Big Techs e tudo mais. Com certeza essas Big Techs elas tinham acesso a esses mecanismos de aprendizado profundo bem antes do que eles soltaram. E eles já estavam prevendo isso, né? Eles já viram que não iam precisar de tanta mão de obra, precisar de menos. Eu costumo, às vezes, pegar também alguns. Eu vejo alguns canais de YouTube, eu vejo uma especialista em desenvolvimento de hardware, só para vocês terem uma ideia, né, na área de hardware também. Eu, antigamente, precisava de um grupo de 20 engenheiros de ponta, né, seniors, por 3 meses para desenvolver um novo chip. Hoje em dia, eles usam 2 semanas com um engenheiro sênior. Então é isso que está acontecendo, né? Muita gente está falando que é lobby das empresas grandes. Não é só um lobby, tá? Pode ser que elas combinaram entre si, mas a verdade é que a automação está mudando muito o panorama do mundo. A gente vai ter empregos, vai ter trabalho muito diferente daqui para frente. E nesse curso de processamento de imagens, eu vou tentar cobrir um pouco disso daí, né? Eu vou tentar cobrir o máximo possível que eu conseguir. Uma confusão que muita gente faz em processamento de imagem, que processamento de imagem não é computação gráfica, tá? É diferente. Para talvez o pessoal que não conhece, e computação gráfica é tudo aquilo que tem a ver com a geração de gráficos de imagens, de cenários 3D, etc. Processamento de imagens, a gente já está falando aqui mais de você tratar imagens que foram criadas, né? Pode ser até uma imagem que você criou com inteligência artificial ou até alguma outra ferramenta computacional. Mas o objetivo de processamento de imagens é você trabalhar nessa imagem para você melhorar a qualidade dela ou extrair informações dela, né? Que é o que a gente está vendo aqui nesse conteúdo do curso, tá bom? E aí a avaliação do semestre vai ser, vocês vão ter 2 avaliações durante o semestre. Uma delas vai ser vocês apresentarem o projeto final, e a outra também vai ser a apresentação de um artigo, tá? A gente vai fazer a apresentação de um artigo aqui nesse horário também da aula. Vocês vão, a partir da semana que vem, eu já vou selecionar aleatoriamente os grupos, eu vou lançar o quanto antes, tá? Eu não sei se semana que vem vai ter artigo. Eu vou tentar ver se eu acho algum artigo assim mais suave, que tem menos conteúdo, justamente porque a gente ainda não viu nada, né? E hoje vai ser uma introdução. Que aí os grupos vão ser, vou fazer em duplas, tá? Apresentação de artigos. A gente tem 12 duplas no total, nas 11 duplas e mais um individual, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A gente tem 11 aulas. Então,
Provavelmente eu vou ter que fazer alguns grupos de 3, tá? Para apresentar. Porque a primeira aula, como essa daqui é o que eu estou fazendo a introdução, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aulas de apresentação de artigo. E aí eu vou escolher, vou sortear, né, aleatoriamente aí vocês, para vocês. Então fiquem atentos no Classroom, tá bom? Porque aí, assim que eu sortear, vocês já vão saber o, o dia que vocês vão apresentar e o tema. Eu vou entregar o artigo da semana na semana anterior. Então, por exemplo, eu vou tentar até amanhã, talvez hoje à noite mesmo, já deixar disponível também o artigo que a gente vai considerar. Todos devem ler o artigo, né? A gente vai ler um artigo por semana para essa disciplina, mas vai ter um grupo que vai fazer a apresentação. Como é que vai ser essa apresentação? Vocês devem conduzir não no sentido de apresentar somente falando do assunto. Vocês devem estimular discussões na turma, né? Então, por exemplo, pode fazer perguntas para a turma. O que alguém achou interessante a maneira como o método foi desenvolvido? E sobre a análise dos dados, o que faltou na análise, né? Vocês podem fazer perguntas críticas, né, inteligentes, para ajudar também para estimular a turma a conversar e participar. Todos participarem, tá? Então vai ser isso, a apresentação vai ser desse jeito. Vocês podem falar um pouco também, né? Apresentar o tema, apresentar sobre o que o artigo é, e depois também estimular discussões, o que poderia ser melhorado no artigo, quais são os pontos fortes e fracos, e assim por diante. Tá bom? Vai ser tudo oral, então a nota vai ser oral aqui também. Dúvidas, gente, na apresentação? Se vocês tiverem mais dúvidas, depois eu vou escrever direitinho tudo isso que eu estou falando e também vai ter um vídeo gravado, né? Então vocês vão poder recorrer a esse material aqui também para poder preparar o material de vocês, a apresentação e o projeto final. Isso, eu vou disponibilizar para vocês no Classroom também os artigos e os grupos, eu vou pôr um documento lá. Então tá bom, gente, vamos começar aqui então com a aula de hoje em si, né? A aula de hoje, deixa eu dar um zoom aqui. Isso. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o início de processamento de imagens. Essa aula inicial, ela tem o objetivo de mostrar, dar um panorama do que processamento de imagens engloba. Que tipo de imagens a gente pode trabalhar e que operações a gente pode fazer, tá? Esse é o objetivo de hoje. E vocês podem interromper se vocês quiserem, tirar alguma dúvida, fazer perguntas, fiquem à vontade. Então a gente vai definir o que é uma imagem, tá? Depois a gente vai ver também definições sobre processamento de imagens, processamento de imagens digitais e as operações que existem. A gente vai ver um pouco do histórico da disciplina e depois a gente vai terminar com modalidades de imagens e componentes do sistema de processamento de imagens digitais. Muitas coisas dessa aula aqui eu tirei também do livro do Gonzalez, tá? Eu vou usar um pouquinho do livro do Gonzalez, alguns slides. A aula de hoje vai ser uma delas, tá? Durante o curso. O livro do Gonzalez é o volume 3 que eu estou usando. Ele já tem o volume 4, mas eu vi que não tem tanta diferença. Enfim, eu vou usar um pouquinho só sobre o material dele, baseado no material dele, né? Então vamos lá. Então, quais são os componentes, né, de um sistema de processamento de imagens? Primeiro de tudo, você tem que ter um dispositivo de captura, né, que é um sistema de lentes, câmera, microscópio, pode ser um aparelho de ultrassonografia, enfim, pode ser diversos tipos de dispositivos que você tem que ter a captura, né? Então, para começar, você tem que ter alguma maneira de você criar a imagem. Depois de você capturar, você tem que ter um hardware digitalizador. O que vai fazer? Ele vai transformar a imagem capturada em um sinal digital. E nós vamos ver já uns detalhes sobre como isso é feito, tá? O sistema de processamento de imagens também tem que ter um computador para você fazer o processamento em si, né? Depois que a imagem já foi digitalizada.
E dentro desse computador tem que ter o software, você tem que ter os programas para executar operações sobre a imagem. Obviamente que também você precisa de uma série de hardwares dentro desse computador, né? E alguns requisitos de memória, de armazenamento, etc. Né? Periféricos, normalmente a gente usa um monitor ou uma impressora, mas mais um monitor para a gente ver resultado, né? Tá bom? Então, como uma imagem é vista? No mundo real, né, o mundo é tridimensional. Mas uma imagem que a gente está pensando aqui, normalmente a gente vai trabalhar bastante com imagens bidimensionais, né? E aqui é uma imagem que tem tons de cinza. Evidentemente que a gente também a gente usa bastante imagens coloridas, né? Mas a imagem de tons de cinza é uma simplificação para a gente entender como a imagem em digital é armazenada e processada, tá? A gente tem cada elemento da imagem é chamado de pixel. Bom, esse nome é bem comum, né? A gente usa pixel, vem de toda a indústria fotográfica, né? Eles vendem, foi no marketing deles, né? Inclusive câmeras de celular, etc. E a gente pode definir o brilho de cada pixel como uma função da posição do pixel, né? Então, uma imagem ela é bidimensional. Existem imagens tridimensionais também, né? Mas a gente vai focar aqui nesse slide aqui para a gente simplificar também imagem bidimensional e em tons de cinza. Então, na esquerda a gente está vendo ali uma foto, né? E na direita a gente está vendo um plano da foto e depois, se a gente pudesse ver os tons de cinza como sendo barras, os pontos mais claros seriam barras mais altas e os pontos mais baixos seriam barras mais baixas. Normalmente, as imagens de fotografia, elas têm os seus valores variando de 0 a 255. E isso nas imagens coloridas também, né? A gente tem, no caso, a gente teria, ao invés de imagem cinza, 3 canais de cores, e a gente teria 3 barrinhas dessa para cada pixel. Uma vermelha, uma verde e uma azul, RGB, né? Que a gente usa. Muito embora tenha outras maneiras de a gente representar imagens, que eu também vou apresentar para vocês aqui daqui a pouco, tá? Então, essa definição aqui de como representar a imagem digital é uma definição do livro do Gonzalez também. E existem 3 grandes áreas, tá, que estão relacionadas e que eu digo até mais, né? Hoje em dia elas se juntaram. Por que que elas se juntaram? Essas áreas aqui eram bem diferentes, eram separadas antigamente, porque elas tinham motivações e objetivos diferentes. Hoje as 3 estão praticamente juntas, tá? E elas tinham caras um pouquinho diferentes, mas também tentavam fazer a mesma coisa. Processamento, ela é mais voltada para fazer uma alteração na imagem, né? Ou extrair informação. A análise é mais extrair informações mesmo e avaliar o que tem no conteúdo. E visão computacional, ela envolve mais a parte de você dar uma interpretação da imagem por um sistema computacional, né? Que seria um sistema que ele, igual, por exemplo, o, o chat GPT-4 faz. Você consegue jogar uma imagem nele e ele vai descrever, ele vai compreender o conteúdo dela, né? Está mais em parte de visão computacional. Por que que eu disse que hoje essas áreas estão se juntando um pouco mais? Porque as 3 áreas, elas usam hoje os mesmos métodos. Antigamente elas tinham escolas diferentes. Hoje é tudo deep learning, né? Então acabou que deu uma unificada nas escolas aqui e elas acabaram fazendo as mesmas coisas. E cada um, se você perguntar, vai puxar a sardinha para o seu lado. Um vai dizer assim, a parte de redes neurais, ela vem de visão computacional, tradicionalmente. Então, visão computacional meio que dominou. Mas se você perguntar para alguém de processamento de imagens, ele vai falar, bom, a maioria das redes convolucionais, que são a maior parte das que são usadas, elas se baseiam em convolução, que é uma operação mais básica de processamento de imagem. Né? Então, assim, tem de tudo, né, na verdade, é uma mistura das 3 áreas, tá? A gente não pode dizer hoje que tem uma diferença entre as 3.
elas estão se juntando cada vez mais. Bom, aqui tem um pouquinho mais, né, do que eu tinha acabado de explicar. Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, né, mas enfim, é mais ou menos isso, vocês podem ler depois os slides. Um exemplo de operações, e aqui só um detalhe, né, que nesse slide aqui eu descrevi como operações de visão computacional como sendo de inteligência artificial mais alto nível. Processamento de imagens, operações mais básicas. E análise de imagens é um intermediário, né? E aqui eu vou começar a mostrar alguns tipos dessas operações que a gente pode fazer, né? Muito embora nesse curso eu vou abordar as três coisas, tá, gente? Vou abordar um pouquinho de operações de baixo nível, operações de médio e de alto nível. A gente vai terminar o curso com classificação de imagens, tá? Bem, vamos lá. Deixa só a moto passar aqui. Aí, operações de baixo nível. Nós temos aqui um exemplo de a, a imagem, tem uma imagem que é uma imagem de entrada e a imagem também é e dada essa imagem de entrada a gente tem uma imagem de saída. Note que esse conceito aqui de baixo nível, ele já não é muito, já não se aplica mais tanto, por isso que as áreas se mesclaram, né? Antigamente a gente dizia isso, mas agora o que acontece? A gente tem operadores poderosíssimos como redes super profundas para fazer essa mesma coisa, realce de contornos. Tá? Mas por que era considerado uma operação de baixo nível? Porque essa operação aqui é bem simples, foi um filtro que foi feito sobre a imagem, que eu vou mostrar para vocês durante esse semestre, eu vou ensinar a fazer esse filtro em específico. Então, o que está acontecendo aqui? A gente está pegando as bordas, né? Por exemplo, o cabelo aqui da mulher, né? Essa mulher chama Lena. E aqui tem os contornos do espelho que são fortes. A gente pode ver aqui que esses contornos são os que mais aparecem, né? E o restante da imagem que quase não tem contorno fica cinza. Aqui a gente tem uma operação de exemplo de nível médio, que já é uma operação de segmentação de imagem. Aqui a gente tem uma imagem, uma fatia de uma imagem de ressonância magnética, e a gente classifica cada pontinho dessa imagem de ressonância como pertencendo a um dos tecidos do cérebro, né? Seria a substância branca, cinzenta, substância branca está em laranja, a substância cinzenta está em vermelho, e o fluido cérebro-espinhal que está aqui em amarelo escuro, né? Então é uma operação que a gente também vai aprender a fazer aqui nesse curso, segmentação, lá para o final do curso. E tem uma operação de alto nível que é você extrair significado, né? Você reconhecer faces, pessoas, dizer, ó, isso é um relógio, isso aqui é uma rede, isso aqui é uma ovelha, né? Então a gente já tem esse tipo de operação hoje muito bem definida. E a gente pode trabalhar nessa área também, tá bom? Essa daqui eu não vou avançar muito também, principalmente por causa do tempo, a gente não tem muitas aulas, mas a gente vai tentar fazer o melhor possível aí para vocês terem um bom apanhado. Vamos começar com um pouquinho de histórico, então, agora, né? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, gente, sobre as operações, sobre as áreas? Tranquilo? Tô tranquilo, professor. Tá bom. Obrigado. Vamos começar um pouquinho sobre o histórico aqui, né? A gente tem um histórico da área de processamento de imagens. A primeira aplicação, né, foi em 1921, quando a imagem foi codificada e transportada digitalmente via cabo submarino, né? Então, aí foi a primeira operação, foi de um jornal para outro. Se não me engano, foi de Londres para Nova York. E aí é, a gente vê que tinha problemas, né, com a imagem que foi transferida, ela ficou cheia de ruídos. Você precisava tirar esses ruídos para imprimir no jornal. Então, daí, vamos dizer assim, não sei se começou aí, mas esses são os bem primórdios, né, do processamento de imagens e da motivação para a gente trabalhar sobre as imagens. Porque, dado uma imagem como essa, hoje em dia a gente consegue deixar uma imagem perfeita e até colorida com os métodos que existem hoje. A gente consegue pegar essa imagem original aí e transformar. E só que em 1920
o poder computacional nem existia, né? Não existia computador pessoal, não existia nada assim, era tudo feito analogicamente, obviamente, né? Então, a partir dos anos 60, o processamento de imagem propriamente dito nasceu, né? A gente tinha, em 48 foi inventado o transistor, né? Foi inventado não, foi desenvolvido o transistor, né? Alguns dizem que foi na Bell Laboratories, outros na Lucent, tá? Bom, mas, enfim, aí nos anos 60 a gente tinha já os computadores, os primeiros computadores que começaram a poder ser usados, né? A gente tinha necessidade de armazenamento, o computador naquela época eram kbytes, né? Então já dá para imaginar que não dá para fazer muita coisa. Mas a partir do momento que a gente já tinha algum armazenamento e já tinha como visualizar, né, os primeiros, ou impressão, ou monitores bem antigos, a gente começou a trabalhar com imagens. Né? Aí está o desenvolvimento dos CIs, etc. Né? Também outra coisa importante foi as linguagens de programação. Sem linguagem de programação de alto nível era muito complicado trabalhar com imagens. Né? E aí, anos 70, a gente teve desenvolvimento das primeiras CPUs de propósito geral, vamos dizer assim, mais virou carne de vaca, né? Todo mundo pôde ter um desses, assim, absurdamente caro, mas todo mundo entre aspas, né? As pessoas podiam começar a ter os seus computadores pessoais. E aí, em 81 que popularizou, e aí a gente começou a ter aumento sempre de velocidade, de armazenamento, de processamento, aprimoramento dos monitores, e isso aí possibilitou, então, a gente começar a trabalhar mais com imagens mesmo. Né? Então, nota que trabalhar com imagens é uma coisa, assim, na computação é relativamente nova. Né? Muito embora, ó, para você ver, né, em 69 o homem foi para a Lua, mas não tinha nada de imagens, tá? Era tudo computador para fazer conta. Não existia a gente trabalhar com isso. Esse é um conceito bem moderno, a gente usar monitores, teclado, né, mouse mais ainda. E ter um HD que suportasse, né? Eu lembro que, assim, nos anos 80, você tinha poucas imagens no seu computador, ele já lotava o seu disco, né? Então você não tinha muito o que fazer. Bom, mas aplicações mesmo, ó, em 1960 começaram aplicações médicas. Naquela época era tudo em filme, né, tal. Você tentava fazer algum processamento assim, mas digital era muito pouca coisa, tá? Em 64 começou a filtrar ruído. Aí nos anos 70 a tomografia computadorizada já deixou mais interessante. Aí já tinha que ser visualizada, né? Nos anos 70 visualizada já em monitor. E aí hoje a gente tem áreas enormes aí que trabalham com imagem. Imagem é tudo hoje em dia, né? Muito bem, agora só para a gente ter uma ideia de quais são os tipos de imagens que a gente pode ter dentro quando a gente fala de processamento de imagem, né? Ó, aqui é o espectro das ondas eletromagnéticas, e em todo o espectro dele nós podemos trabalhar com imagens, tá? Algumas não existem na atmosfera terrestre, por exemplo, não entra infravermelho entra pouco, ultravioleta entra pouco, e ultravioleta para cima também não entra quase nada, senão a gente estaria morto, né? Mas tem telescópios fora da Terra que conseguem captar esses tipos de imagem, ou até mesmo produzidas pelo homem, como em aplicações médicas, que a gente consegue trabalhar com esse tipo de radiação também, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre elas. Aí no caso, maior a frequência quanto maior a frequência da onda, mais energética ela é, menor o comprimento de onda. E tem o tamanho de corpos também que você consegue irradiar com elas. Então, assim, raios gama é mais espacial mesmo. É uma radiação que a gente consegue ver coisas de estrelas, né? Raio-X a gente já consegue em aplicações médicas também, aliás, aplicações de astronomia, a gente consegue usar qualquer tipo de imagem, tá? Todas as faixas a gente consegue usar para fazer alguma visualização, né? Agora tem o James Webb, né? O telescópio, que ele também está trabalhando bastante, está tirando umas informações bem interessantes se eu não me engano, é o espectro infravermelho que ele está mais forte, que ele está dando umas visões diferentes do universo.
bem interessante a pesquisa, né? Então vocês veem que imagem está em tudo, né? Aí, enfim, raio-x tem essas aplicações médicas também. Ultravioleta também é mais no espaço, né? Pode ter alguma aplicação visível, aquelas brincadeirinhas ou coisa de boate, né, que o pessoal usava para entrar, mas é um ultravioleta com bem baixa energia, né? Quase no violeta. Aí tem o espectro visível, que a gente usa bastante com imagens e, enfim, tudo que a gente enxerga, né, o que a gente mais tem é esse tipo de imagem, é a mais abundante. Infravermelho, ela tem bastante aplicação na área militar, tem aplicação também na área de radiação, né? Quando escapa a radiação de uma usina nuclear, eles usam isso daí para ver onde que está vazando. Microondas tem bastante aplicação nas imagens de sensoriamento remoto, porque elas ultrapassam copa de árvore, coisas assim, né? Bate só no terreno, você consegue fazer um mapeamento legal. Já trabalhei nessa área também um pouquinho. Ondas de rádio é interessante para aplicações de mais ressonância magnética. Não é a onda de rádio em si que ela reflete, né? É todo um processo muito mais sofisticado, que a gente mede tempo de interação da onda com o meio. Essa daqui é a maior parte da minha pesquisa, eu trabalhei nessa área de ressonância. Mas não é só no espectro eletromagnético, tá? A gente pode usar ondas sonoras também. Imagem submarina é onda sonora que acaba funcionando. Ultrassom também é imagem sonora que a gente usa na área médica. Tem também microscopia, por exemplo, com elétrons, para a gente conseguir enxergar moléculas, eu não sei se chega a nível de molécula. Eu já vi imagem de moléculas e até de átomo, mas usa assim é uma aproximação grosseira, né? A gente vê mais assim, né, no nível celular é bem usado. E tem também imagens sintéticas e transformadas, né? Imagens transformadas são operações que a gente vai ver no final do curso. A gente pode usar, para quem já viu aí, transformadas de Fourier, wavelet, cosseno, são só algumas delas que a gente pode usar para ver informações sobre frequência e posição de conteúdo da imagem, tá? Imagem sintética por computação gráfica, etc. Então vamos agora entrar nessa parte aqui de aquisição, quantização e resolução das imagens. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa área aqui, essa aqui vai ser a próxima parte da matéria, né? Eu acredito que nós vamos parar aqui hoje. Então, o que a gente vai ver, né, nessa parte daqui da matéria? E eu vou fazer essas duas partes hoje para a gente ter uma boa introdução. Eu queria que vocês tivessem, então, com base naquilo que a gente viu nos slides anteriores, sobre o que se trata, né, o processamento de imagem, o que a gente consegue fazer e qual tipo de imagem, qual é a gama de áreas que a gente consegue trabalhar. É muita coisa, tá? Com imagem no espectro visível, então, assim, eu não falei lá, mas tem a parte de cidades inteligentes, tem a parte de robótica, a parte de direção autônoma, está muito forte, né? Se vocês pegarem os robôs mais modernos, como é que chama a empresa? É Boston, né? Acho que é, acho que é Boston Robotics, uma coisa assim. Acho que é ela. Vocês vão conseguir ver que os robôs hoje eles estão impressionantes. Eles têm um equilíbrio enorme, eles conseguem até recuperar de desequilíbrios e voltar até a posição normal, né? Sem falar de drones hoje, a gente está vendo drones até sendo usados em conflitos bélicos, né? Lá na Ucrânia. Então, tudo isso é feito com processamento de imagem, tudo em tempo real, alguns em tempo real, né? Então, outra coisa também que a gente viu nessa guerra da Ucrânia acontecer foi o posicionamento. As imagens, se elas saem com a geolocalização, acaba dando pistas para a guerra e coisas assim, né? Então sempre tem essa área que, assim, eu não tô entrando no mérito da moral e da ética, né?
mas toda ferramenta poderosa acaba sendo usada para guerra também, né? Bom, então, a gente entrando aqui, a gente tem, agora nessa parte da aula, a gente vai ver os elementos e mecanismos da visão. Isso aqui é importante para a gente entender aquela parte lá dos processamentos de alto nível, tá? A gente vai dar mais uma olhadinha aqui no, se eu não me engano, esse espectro magnético, eu não sei se está aqui ainda. Talvez eu já tenha tirado. Como é feita a aquisição de imagens, e a gente vai ver como é que é feita a digitalização, que é a amostragem e quantização. E depois a gente vai ver a questão de resolução das imagens, tá? Então, gente, o que acontece, né? Por que que a gente vai estudar a visão humana, né? A visão humana, ela é uma área importante para o processamento de imagens. E ela é uma área meio subjetiva. Às vezes você tem que perguntar assim, tem alguns vídeos hoje que os YouTubers fazem de React, comparando a qualidade de câmeras, né, de celulares. Isso é puramente subjetivo. Às vezes um deles fala assim, o Fernando falou do robô lá, né? O robô da Boston é surreal mesmo. Tem robô formato cachorro, né? Formato gente, etc. Aí, como a visão humana é subjetiva, a qualidade também vai ser, né? Algum vai enxergar diferente do outro. Mas a gente também tem as áreas objetivas. Mas, fora essas áreas objetivas, a gente vai ter que levar em consideração isso daqui, né? Um dos objetivos, lembra de processamento de imagens, é melhorar a qualidade da imagem. Então, aqui está o olho humano, né? Como é que ele funciona. A gente tem aqui na frente a córnea, que é um material transparente, tá? Que ela serve de uma porta de entrada aqui para a luz, né? Ela é a camada externa. Depois você tem aqui o coreoide, né? Deixa eu achar aqui onde está ele está aqui dentro. Aqui, ó, coreoide. Essa camadinha aqui do olho, ela serve para escurecer e transformar o olho numa câmara escura, justamente para a luz não ficar refletindo aqui dentro. Imagina, né? Se a luz entrasse no nosso olho e ficasse refletindo, a gente ia ver múltiplas imagens. Na parte da frente também a gente tem o coreoide, ele se transforma na íris, né? E no corpo ciliar, que serve para você fechar e abrir a abertura da, do olho, né? Então, a pupila, né? Vai deixar o tamanho da pupila para controlar mais ou menos a quantidade de luz que vai entrar, tá? Ela se contrai e expande por causa disso. A gente também tem uma lente, né, que vai botar o foco mais longe ou mais perto, tá bom? Esse funcionamento, funcionamento do olho humano é muito parecido com o funcionamento de lentes hoje. A diferença de lentes, não, de, de câmeras, né, de dispositivos. A diferença é que a lente no olho humano ela se deforma para focar, enquanto que em dispositivos a lente ela se move para você mudar o foco. Você tem a pigmentação, que é a pigmentação do cristalino é levemente amarela. Aliás, o cristalino, quando ele fica muito amarelo, dá catarata, né? A gente vai ver aqui exemplos. E a retina, que é a parte aqui de trás também, né? Uma outra camadinha de frente, que são as células receptoras de luz, tá? A gente também tem o ponto cego aqui da retina, que é um lugar onde não tem essas células da retina. E existe mesmo um ponto cego dentro do nosso olho. E existe um outro ponto que é a fóvea, que é o ponto onde a gente mais enxerga. Acho que eu vou falar sobre ela aqui, né? Onde a gente melhor enxerga, tá? E a gente tem dois tipos de células na nossa retina. Os cones, né? Que eles são sensíveis à alta iluminação, elas ficam basicamente concentrados aqui na fóvea, e eles enxergam, a gente enxerga em cores com eles, é a que a gente chama de visão fotópica. E depois, em volta, a gente tem os bastonetes, que são as outras células que elas não enxergam colorido, elas enxergam em baixa luminosidade, em preto e branco, tá? E ela é a visão estópica. A gente não percebe, mas muita coisa a gente enxerga com os bastonetes ou com a periferia da fóvea,
e aí a gente tem um reflexo de virar. Tá? A nossa visão periférica ela é muito borrada. A gente enxerga mesmo as coisas com o centrinho da nossa fóvea, onde tem a maior concentração dos cones. Então, aqui, por exemplo, aqui é o ponto cego, aqui é a fóvea, né? A gente vê aqui que tem, na fóvea a gente tem mais cones, e tem pouco cone no restante, e bastonete a gente tem em todo o resto da visão, fora na fóvea. A gente tem pouquinho cone, para dar espaço para os bastonetes, né? Aliás, os bastonetes são três. Desculpa, os cones são três que a gente tem. A gente tem cones para três cores, né? O vermelho, o azul e o verde. E tem o daltonismo, é quando uma pessoa não tem um desses tipos de cone. Aí acontece de ela não enxergar uma cor. Tá? É muito raro uma pessoa não enxergar cor nenhuma. E a gente enxerga, né? Acho que muita gente deve saber isso já, que a gente enxerga invertido, né? A imagem ela é projetada invertida no nosso olho e o nosso nervo óptico ele também reinverte, ele reposiciona a imagem na orientação certa. Se bem que não faz diferença se vai inverter ou não, porque o nosso cérebro é que processa, né? Então, se mesmo a gente enxergando tudo de cabeça para baixo, o nosso cérebro ia aprender a enxergar de cabeça para baixo, como se a gente estivesse enxergando na direção correta, né? Muito bem. Então, a lente aqui, né, ela muda a curvatura para a imagem no fundo. A variância da distância focal é de 14 a 17 milímetros, é bem pouquinho, né? É 3 milímetros de variação e já dá uma variação de distância muito grande. E aqui tem uma característica da sensibilidade do olho, né? Isso aqui é interessante também. O nosso olho, ele tem uma sensibilidade bem grande assim para os tipos, a quantidade de luz que a gente enxerga. Mas, por outro lado, a nossa percepção de luz momentânea não é tão grande, tá? Então, aqui a visão fotópica e aqui a visão escotópica é aqui, né? Então, aqui a visão fotópica e escotópica. Aqui é dos cones, aqui é dos bastonetes. Mas quando a gente está num nível de luz alto, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma faixa de intervalo que a gente vai enxergar de acordo com a claridade do ambiente. É o que acontece, por exemplo, se você olhar para o sol, né? Você não vai enxergar mais nada. O seu olho vai tentar ele a se adaptar com as luzes que estão ali. Então a gente não vai chegar muita variação de cor, de intensidade, de coisas escuras. A gente não vai chegar praticamente nada. Vai ser tudo escuro em volta do sol. Então a gente tem faixas de percepção que se adaptam de acordo com a luminosidade do ambiente, tá? Isso é interessante. Aqui é o limite que a gente consegue enxergar, que é a sensibilidade, né? Varia numa escala de 10 elevado a 10, é impressionante. Então, o que acontece, né? A gente tem a lei de Weber, né? Ela descreve a sensibilidade e- do olho em relação à variação da intensidade que a gente consegue enxergar, né? Então, a gente tem aqui um gráfico do log da intensidade e aqui no outro lado a gente tem o log da variação de intensidade sobre a intensidade, tá? E as duas curvas aqui são curvas de cones e bastonetes. O que esse gráfico está dizendo? É que tanto o cone quanto o bastonete, ele vai adaptar a uma faixa. Tá? Se a intensidade da iluminação está baixa, você vai ter uma faixa aqui de variação que você vai conseguir enxergar com base nessa intensidade. E se você tiver uma intensidade alta, você vai ter uma faixa também que você vai conseguir enxergar de variação, né? Enfim, né? Então, aqui só uma curiosidade também da visão canina, né? Aqui é como a gente enxerga as imagens, né? E os cachorros, eles só enxergam vermelho e azul, né? E eles também têm uma visão bem pior do que a nossa, né? Eles enxergariam assim, né? Tem um site que você coloca a imagem e ele gera para você como é que o cachorro enxergaria, né? Então, aqui é só as cores, aqui é uma imagem, olha, ele enxerga tudo borrado.
O cachorro, ele realmente ele percebe o mundo pelo cheiro e pelo som, né? Aqui é o que acontece com o glaucoma, né? A gente vai tendo uma visão parecendo um binóculo. Se a sua visão estiver assim, é porque o seu olho já está praticamente comprometido, né? É uma doença silenciosa, você tem que prestar atenção e fazer exames, né? Na minha família tem dos dois lados da minha família tem glaucoma. Eu tenho que sempre, eu já uso colírio e tenho que ficar monitorando. Aqui é a catarata que ela faz, né? Ela vai borrando também a imagem, vai deixando mais amarelada. E aqui tem alguns slides aqui de percepção, né? Mas aqui são as pegadinhas, né? Quais são as intensidades de cinza que existem, né? Porque aqui, de repente, o nosso olho enxerga como se fosse curva, né? Aqui perto dessa borda ele clareia, aqui perto escurece. Mas é porque a nossa percepção de luz, ela é baseada na variação da luz, né? A gente se apega em bordas. Então a gente percebe isso daqui, né? Mas a verdade é que essas cores aqui, elas não têm variação, não tem curva, né? Essa aqui foi uma pesquisa de bandas de mesh de 1800. Aí aqui a pergunta, né? Outra pegadinha. Qual quadradinho interno é mais escuro? Se você olhar, vai parecer que é esse aqui, né? Mas na verdade os três são da mesma cor, tá? A gente, de novo, a nossa visão ela baseia na relatividade das cores. Aí o que que a gente enxerga em cada uma dessas coisas, né? Aqui é aquele truque, aqui a gente enxerga um quadrado, né? Mas não existe o quadrado, a nossa visão aqui completa. Aqui a gente enxerga um círculo, de novo, não existe círculo aqui. Qual dessas duas aqui é maior, a reta? Parece que essa aqui é menor, né? Mas elas são do mesmo tamanho. E quais traços são paralelos entre si aqui? Esse aqui é o mais chato de ver, né? Mas todos eles são paralelos. A nossa visão é que, desses diagonais, né? Nossa visão que ela engana a gente, tá? E aqui também qual é a cor do círculo? Quando você foca em um círculo, ele fica branco, mas todos os outros ficam piscando. Que é que chama processo de inibição lateral. É aquele negócio da FOV, né? Descoberto em Hermann. Tem um monte dessas ilusões de ótica, né, que foram sendo descobertas. E a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque a nossa percepção não necessariamente é a imagem real. Aqui está o espectro um pouquinho mais detalhado, né, do espectro eletromagnético, a gente já viu isso, né? Quem decifrou, né, o espectro eletromagnético foi o pesquisador Isaac Newton, né, nos anos 1600. Ele usou o prisma para separar as ondas de comprimentos diferentes e tal, né? Aliás, Isaac Newton fez muita coisa, né? Tá. E aí as ondas eletromagnéticas, elas são senoidais, elas se comportam como uma onda senoidal ou como uma partícula sem massa. Tem essa dualidade aí que é difícil de explicar até hoje. Então, agora a pergunta: qual é o comprimento de onda que você utilizaria para visualizar cada uma dessas coisas? A resposta é: dependendo do objeto, você tem que usar um comprimento de onda que seja do tamanho próximo dele, mas não maior. Quando a onda tem um comprimento maior do que o objeto que você está observando, ela fura, né? Então você tem que escolher, por exemplo, uma célula que é de 10 a 50 micrômetros, né? O micrômetro ele é 10 a menos 6. Por aqui, é perto do espectro visível. O átomo é picômetro, né? Ele é 10 a menos 12. A gente teria que usar raios gama para enxergar isso aqui. E um prédio é de 30 metros. Aí você está aqui no. Não, até ondas de rádio ele consegue refletir em prédio, né? Então, você pode usar tudo que é menor do que o objeto para enxergar ele. Agora aqui o processo de aquisição, né? Como é que a gente captura a imagem?
a gente precisa de uma fonte de energia, seja luz, seja som, seja elétrons, né? Isso daqui sem contar com a composição de imagem, desenho, né? E aí não tem nada desses elementos. Imagem de computação gráfica pode ter ou não uma simulação das fontes de luz. Aí você tem uma cena onde a luz reflete e você tem um receptor, que é o olho, a câmera ou uma máquina, né, que faz a aquisição. Aqui é um pouco mais de detalhes sobre como é que funciona o sensor. A energia entra, passa por um filtro, entra numa câmera escura, e aqui dentro dessa câmera escura você tem um material que é sensível à radiação que entra. E essa radiação ela é transformada depois em impulsos elétricos. Tá? Esses impulsos elétricos, depois eles vão ser passados por um transdutor que vai transformar ele em sinal digital. Você pode ter um sensor simples, que aí, esse aqui é um exemplo que você pode usar para fazer o que a gente chama de scanner linear, né? Esse sensor aqui, ele é um ponto, ele vai andar para cima e para baixo e vai rolar. Então, você vai conseguir fazer toda a aquisição de uma imagem, mas vai demorar bastante. Ele é bem mais lento. Ou você pode ter um sensor em linha, que você tem diversos sensores dentro de uma linha, e aí você anda com essa linha. Que é a mesma coisa na ressonância magnética. Você também tem um sensor em linha, só que aí essa linha forma um anel e ele vai andando em relação à perpendicular de um tubo aqui, para fazer a aquisição, né? Ou tomografia assim também. A vantagem desses dois tipos de sensor aqui é mais rápida a aquisição, mas a desvantagem é que você tem uma resolução fixa, né? Então, no sensor, por exemplo, único, você consegue pegar a resolução que você quiser, só ter paciência. E o objeto conseguir ficar parado, né? Aqui não, aqui você já tem uma resolução fixa em uma direção, mas na outra você pode pegar quantas resoluções você quiser. E também tem o sensor de array, né, que a gente chama, que aí é um sensor que ele é aqueles sensores de câmera digital, né? Você pega um receptor por posição e você já gera uma imagem com uma aquisição só. Tem que ser uma coisa instantânea, né? Uma foto, coisa assim. Tá. Aqui tem algumas coisas sobre como é que funciona como é que é gerada o pixel, né? A intensidade do pixel. Ela é uma função que ela da iluminação vezes a reflectância, né? Então você tem a iluminação da fonte e você tem a reflectância dos objetos que estão na cena. Então a interação entre esses dois que vai gerar a cor do pixel. Não adianta nada você ter uma luz muito forte se o seu ambiente não reflete, né? Você vai enxergar escuro, tá? A iluminação ela pode ser teoricamente infinita, pode ser uma fonte de luz tão forte como você quiser, você pode chegar perto de uma estrela azul, né? Esse não vai enxergar mais nada. E a reflectância é uma medida de 0 a 1. Tá? Exemplos de iluminação, o Sol, tá? Num dia ensolarado, num dia nublado, é 90 mil lumens por metro quadrado e 10 mil lumens por metro quadrado. Já um dia de lua cheia é 0,1 lumen por metro quadrado. Né? É uma diferença aqui de muitas casas, né? De muitas grandezas. E a reflectância, se você usar um veludo escuro, preto, né? Ele é 0,01, uma parede branca é 0,9 e a neve é 0,93. Por isso que não é uma boa ideia você ficar na neve, você pode se queimar com a reflexão do sol, né? Se por acaso esquentar o dia rápido e tiver com neve no chão. Muito bem, então agora a gente viu aqui como é que é o processo, né, de aquisição com os sensores, a gente viu um pouquinho como é que funcionam as equações, a cena e tudo mais. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação desses impulsos elétricos em sinal discreto, né? Como é que a gente transforma? A gente vai ter duas etapas, tá? A gente vai ter que discretizar o sinal tanto espacialmente quanto em intensidade. A gente vai ver esse processo aqui em detalhes agora, tá bom? A discretização espacial é chamada
a amostragem e a discretização da intensidade é chamada de quantização. Então, olha aqui o processo. Vamos dizer que a gente tem aqui essa iluminação que a gente recebe dentro de uma caixa, né, de uma caixa de captura. Se a gente traçar essa linha aqui nessa caixa, a gente vai ver que aqui no meio desse objeto está mais claro, perto das bordas está mais escuro, e fora aqui está super claro, que, vamos dizer assim, é uma reflexão 100%. Então a gente tem aqui, olha aqui, a reflexão mais clara, e aqui é a parte interior do objeto, que o meio é mais claro do que as bordas. Bom, mas isso daqui é contínuo. Isso aqui é um espaço, e a intensidade também é um nível contínuo. Vocês podem ver até que tem um ruidinho aqui. O que nós fazemos para transformar esse sinal num sinal digital? Primeiro a gente faz a amostragem, que a gente vai pegar o espaço aqui, essa linha, e vai dividir em intervalos iguais, intervalos de mesma distância. Que são, não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas são esses quadradinhos. A gente vai dividindo aqui. E depois de a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer a quantização. O que acontece? O nível de intensidade de brilho, ele pode ser de um baixo a alto, ele é contínuo. Só que a gente vai dividir esse brilho aqui em intervalos discretos também, e vai pegar cada um desses quadradinhos e vai lançar no seu, na linha mais próxima ao qual ele se aproxima, né? Então aqui, esses quadradinhos eles ficariam com esses níveis que estão aqui. E esse seria o resultado da quantização da imagem, tá? Amostragem e depois quantização. Tá aqui um zoom mais detalhado, né? De como é que a gente faria esse processo de amostragem e quantização. E aqui está o resultado que ficaria, né? Uma imagem aqui, o objeto, dentro da caixa, como é que ele apareceria. E depois de ele fazer a digitalização da imagem, como é que ele ficaria no visor. Tá? Evidentemente que quando a gente tem muitos pontos, a gente não percebe esse efeito aqui de quadriculado. Né? Tantos pontos vão ficando tão pequenininhos que a nossa impressão visual ela não consegue detectar a diferença. Tá? E aí a qualidade da amostragem e quantização não depende só do número de amostras, né, por conta do ruído. Então você tem, se o seu ruído da imagem for muito grande, isso aqui vai ficar cheio de pontinhos. E o sensor simples, aquele lá que a gente viu que ele anda nas duas dimensões o quanto ele quiser, você pode ser quanto preciso você quiser, mas o sensor de linha de array, aí você já tem uma amostragem definida, né? Ou em uma ou em duas dimensões. E aí a gente tem os pixels da imagem digital definidos por aquela função fxy, e a gente vai ter o x variando de 0 até n-1 e y variando de 0 até n-1, onde m e n são os tamanhos da imagem, o número de colunas e o número de linhas da imagem, tá? Em imagens digitais, a gente primeiro x percorre a coluna e y percorre a linha, tá? Normalmente é usado assim. A não ser que você trabalhe com operações no MATLAB. Aí ele faz a inversão. Ele faz primeiro a notação de matriz, que é linha e coluna, né? I e J. Então toma cuidado que dependendo do ambiente que você vai programar, dependendo da ferramenta que vocês vão usar, pode ser invertido. Por que é X e Y que a gente usa tradicionalmente em imagens digitais? Era por causa daqueles monitores de raio catódico, né? Que eles percorriam a imagem, eles varriam a imagem de cima para baixo, da esquerda para a direita, para formar a imagem na tela. Então a gente percorria primeiro o X e depois o Y. Tá? Então F00 é a intensidade do pixel na coordenada de origem, e F01 é a intensidade do pixel na primeira coluna e segunda linha. Só para vocês saberem aqui do que a gente está falando, a gente vai definir esse padrão para nós. E como a gente pode representar a imagem? A gente pode representar de várias maneiras, tá? Essa daqui é a mais tradicional, mas a gente pode, que a gente vê, né, o
cada ponto a gente vê o valor da função por uma intensidade. A gente pode fazer também como sendo valores das intensidades, não é muito usado, né? É mais para debugar isso, talvez. E esse daqui é uma visão 3D também, que é menos ainda, tá? A origem em imagens digitais normalmente é o canto superior esquerdo. Como o tubo de rádio catódico ele começava de cima da esquerda, a gente usa a mesma origem que ele. Hoje ficou, né? Agora, como é que a imagem é armazenada? Isso é importante, e processada, né? A gente pode armazenar ela em arrays de m por n. A gente pode definir um vetor unidimensional de m vezes n elementos. Por tudo num vetor só. Ah, está aqui embaixo o vetor, né? Então ele está definindo a matriz e array da mesma maneira aqui. Bom, acho que não faz muita diferença, né? Mas essas duas maneiras que a gente tem, matriz de m por n elementos, ou a gente pode usar um vetor unidimensional. A gente também tem estratégias, as mais modernas, que a gente usa, na verdade, tudo na memória do computador é um vetor, né? Só que aí, como se o vetor ele for contínuo na memória, a gente consegue fazer um acesso de linha-coluna. Dá para fazer isso, tá? Depois eu posso mostrar alguns exemplos para vocês nas próximas aulas. E os valores de mn são inteiros positivos, obviamente, né? A quantidade de níveis de intensidades que a imagem tem normalmente é uma potência de 2, tá? É dada por L, é 2 elevado a K. O mais comum deles para a imagem digital é o K ser igual a 8, 256 níveis, de 0 a 255, tá? Mas pode variar. Imagem de sensoriamento remoto, imagem médica e imagem de astronomia, aí tem um range muito maior do que isso, tá? O- E a gente define contraste da imagem como a diferença entre o brilho mínimo e máximo que ela tem, que é o Lmin e Lmax. E normalmente, gente, uma coisa importante é que o Lmin e Lmax, eles são dados pelo nível de ruído que tem na imagem. Se ela tiver um ruído muito grande, puxa, vai ser difícil de a gente conseguir definir alguma coisa, né? E a saturação é o valor máximo que o sensor consegue captar de luz. Agora, uma outra pegadinha, né, que normalmente o pessoal fala sobre imagens, outro conceito importante é de resolução espacial. O que que é a resolução da imagem? Muita gente diz que a imagem é definida por, a resolução dela é quantos pixels ela tem por linha e coluna, né? Mas isso não é uma definição correta do ponto de vista de processamento de imagens, tá? A resolução é definida pelo menor detalhe distinguível na imagem. Então, ela é uma medida que ela leva em conta, assim, quantos pixels tem, mas quantos pixels tem por área, né? Então, uma medida comum nos Estados Unidos é dots per inch. Dots per inch é pontos por polegada, que tem quantidade de pixels diferentes, né? Linha e coluna. Essa aqui tem menos pixels na linha e coluna, essa tem mais. E elas têm a mesma região que foi tirada a foto. Dá para ver que a resolução pior é dessa última, né? E essa daqui é a melhor. Então, a intensidade, ela trabalha com a menor variação observável de brilho na imagem, tá? Como eu disse, as resoluções comuns de imagem são de 8 ou 16 bits, tá? Mais 8 bits quando a gente trabalha com imagem colorida. Raramente atinge 32 bits para alguma aplicação. 16 bits é na área médica, usa bastante 12 bits na área médica. E aqui a gente está vendo uma resolução não da quantidade de pixels. A quantidade de pixels por região que essas imagens têm é a mesma, só que aqui elas têm menos bits de intensidade, vamos dizer. Essa aqui só tem duas intensidades, ou é preto ou é branco. Essa daqui já tem três intensidades, ou quatro, tem quatro intensidades. Essa aqui tem 8, 16 e assim vai, né? O que acontece? Quando a gente tem poucas intensidades,
a gente não consegue ver detalhes da imagem também. Então, tem a resolução espacial e tem a resolução que a gente chama de resolução de intensidade da imagem. Uma vem do processo de amostragem e a outra da quantização, como a gente viu anteriormente. E o nível de qualidade da imagem pode ser subjetivo, né? Como assim? Porque se a gente variar nessa imagem A aqui, por exemplo, deixa eu só passar essa moto aqui, que tá terrível hoje o pessoal de moto aqui. Essa imagem aqui é uma imagem que a gente vê muitos detalhes, né, de rosto, de cabelo. Essa aqui mais ou menos, essa aqui poucos detalhes. O que acontece nessas imagens, por que que a resolução é subjetiva, é que se você tiver uma resolução pior nessa imagem aqui, ela vai demorar mais para ser observada, a piora na resolução, tá? Enquanto nessa imagem aqui, se tiver uma piora na resolução, o nosso olho percebe rapidinho. Acho que vai ter um exemplo aqui. Não, não vai, eu não sei se vai ter o exemplo da piora, mas aqui são as curvas de como é que a gente percebe a resolução e a resolução espacial, e aqui o K, eu não sei o que é o K, mas acho que tá aqui, é a resolução de escala de cinza. Então, e aqui é a percepção de como é que é a imagem, né? Então, resoluções ricas em detalhes e ricas em tonalidades, a, aqui, a resolução aqui, ela praticamente não muda, né? Enquanto que a face ela já muda muito rápido. E aqui é o tamanho da imagem em si. É quantos bits essa imagem, né, vai, vai, vai ocupar na memória, né? É o tamanho da imagem, no caso, né? É quanto que ele vai gastar para armazenar. Se a imagem for quadrada, n é igual a n, né? Então vai ficar n ao quadrado. Aqui tem uma tabela aqui de alguns valores que a gente pode ver quanto que ele gasta, né? Tem imagens, se a imagem for muito grande, 8.092, esse n é o tamanho n, né, que é o lado. 8.092, eu acredito que seja imagem quadrada que ele está considerando aqui. 8.092 por 8.092, com 256 níveis de cinza, vai ocupar 500 mega, né, uma imagem. E aqui eu vou deixar uns exercícios para vocês, se vocês quiserem fazer, tá? Que são exercícios para exercitar os conteúdos dessa aula.